Tarde a todos. Ok, continuar. Ok. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, obrigada pelo convite e parabéns por esta iniciativa destas sessões de fim de tarde que surgiram aqui em tempos de pandemia, não é? Portanto, e que foram uma forma de nos encontrarmos também antes que se retomasse a fase presencial. E é com gosto que eu colaboro com a APM e com estas questões da educação matemática também. Eu vou pôr aqui, vou partilhar uma apresentação, está bem? Onde é que ela está? Está aqui. Penso que já estão a ver, eu vou só retirar aqui as imagens. Sim, estamos a ver. Bom, eu vou falar um bocadinho da comunicação matemática. Pronto, como já referiu, a comunicação matemática é uma das capacidades transversais que já vem de há uns anos nos programas que já era referida. Agora temos ainda mais alguns elementos a acrescentar, mas a comunicação matemática já tem sido trabalhada aqui em Portugal, em particular, há vários anos. Hum, Antes de mais nada, importa ver o que é que definam, portanto, como comunicação. Como comunicação, portanto, é um processo social, porque nós poderíamos ter uma definição mais estática ou mais dinâmica, em termos de uma comunicação dinâmica, que é aquela que nos interessa em termos de sala de aula e dos contextos educativos, é olhada como um processo social onde os participantes interagem, trocando informações e influenciando-se mutuamente. E aqui temos três elementos, os três guias, como eu lhes chamo: a informação, a influência e a interação, em que a informação faz parte, é o objeto desse processo de comunicação, portanto, é o que vamos discutir, portanto, essa informação. A influência é o resultado que pretendemos influenciar, portanto, influenciar os alunos e não só, portanto, vamos também falar de outras influências e a questão da interação, que é a dinâmica desse processo. Portanto, aqui quando eu falo da influência, portanto, o professor obviamente que quer influenciar no contexto de sala de aula o aluno, em termos da aprendizagem do aluno, mas também temos que ter em conta que o professor também é influenciado por toda essa dinâmica e em particular, muitos dos elementos presentes na sala de aula vão ajudar o professor no seu papel, no seu desempenho. Vamos olhar para a questão da comunicação como um objetivo curricular, portanto, é objetivo a aprendizagem da comunicação, portanto, pretendemos que o aluno aprenda a comunicar, portanto, é um objetivo curricular e também é um processo de aprendizagem, portanto, é um meio através do qual o aluno aprende, portanto, comunicando, aprende. E estes dois elementos, portanto, como o fim e como o meio, são essenciais, e complementam-se um ao outro. Portanto, não podemos perder de vista esta interligação entre as duas componentes. Hum, Devemos ter, pronto, diferentes oportunidades de participação dos alunos, em pequeno e em grande grupo, portanto, em pequeno grupo na resolução de tarefas, em grande grupo na apresentação e discussão de ideias e resolução. Também temos o processo, portanto, por iniciativa do aluno ou em resposta, portanto, em reação a algum desafio. Portanto, essas duas componentes são essenciais, criar essas oportunidades para o aluno ter a iniciativa de colocar dúvidas, desafios e conjecturas, portanto, não apenas as dúvidas, que as dúvidas já é comum termos essa preocupação, quando o aluno coloca as suas dúvidas, mas é importante pensar e provocar outras situações que são essenciais para esse processo comunicativo. Ou
Entretanto, também a participação dos alunos deve passar por duas componentes, oral e escrita, não é? A oralidade nas discussões coletivas, no trabalho de grupo, e a escrita que pode ser individual ou em grupo. E em diferentes componentes, e vamos ver alguns exemplos de contextos onde isso pode ser desenvolvido. É óbvio que o professor é a chave principal desse processo, portanto, quem toma as decisões, é quem faz a planificação, quem escolhe tarefas, quem planifica as aulas de forma a concretizar com esses diferentes elementos e assegura que elas funcionem e que se leva a bom porto, e também é quem faz a avaliação, e aqui a avaliação a avaliação da própria prática e que vai dar origem a novas planificações e a novos processos de trabalho. É óbvio que nenhum de nós gosta de ter alunos passivos, saturados, cansados, que não estejam presentes propriamente, inteiramente na sala de aula. Gostamos de ter alunos ativos, dinâmicos, curiosos, interessados, e, portanto, queremos que, de facto, colocar desafios aos alunos e incentivá-los a participar. Quando as crianças comunicam, quando os alunos comunicam, e agora já são tudo para mim crianças, não é? Portanto, já estou no estatuto da avó. Quando comunicam, aprendem umas com as outras, encorajá-las a representar, falar, ouvir, escrever e ler facilita a aprendizagem significativa. Portanto, nós aqui temos um exemplo, já vem de 89, da NCTM, portanto, até anterior, porque isto é a versão portuguesa. Portanto, nós temos, já há muitos anos que andamos preocupados com estas questões. Infelizmente, ainda sentimos que as aulas ficam por vezes aquém dessas nossas expectativas. E, portanto, temos que fazer um esforço constante, mesmo quando temos essa preocupação, ainda temos que continuar a fazer esse esforço, porque de facto não é fácil envolver os alunos e transformar toda a prática numa aprendizagem significativa para os alunos. Tarefas que exigem dos alunos a leitura de textos matemáticos e a resposta oral e por escrito a perguntas sobre o que leram e sobre aquilo que as suas interpretações devem estar, de facto, fazer parte integrante de todo o trabalho do programa de matemática. O ensino efetivo da matemática envolve os alunos no discurso para promover a aprendizagem matemática de toda a turma. O discurso de matemática inclui a troca intencional de ideias através da discussão na sala de aula, assim como o recurso a outras formas de comunicação verbal, visual e escrita. Pronto, todos estes elementos, isto são tudo de documentos curriculares, pronto, da NCTM, e que também estão presentes nos nossos programas, estes elementos nas aprendizagens essenciais. Temos em relação ao tópico da comunicação matemática, temos a expressão de ideias, cujo objetivo de aprendizagem é descrever a sua forma de pensar acerca das ideias e processos matemáticos oralmente e por escrito, eh, e, e as ações que propõe, entre outras, é criar intencionalmente oportunidades para falarem, questionarem, esclarecerem os colegas, promover progressivamente a construção da autoconfiança, criar oportunidades para aperfeiçoamento da comunicação escrita, colocar questões com diferentes propósitos, e este elemento é essencial e vamos retomá-lo, apoiar o desenvolvimento do raciocínio do aluno, etc. E esses elementos estão presentes e devem ser uma constante do professor. Portanto, encorajar a explicação, a reflexão, etc. Em relação à discussão das ideias, ouvir os alunos, questionar e discutir as ideias de forma fundamentada e contrapor argumentos. E aqui temos, de facto, ideias sobre a discussão, e aparece a partir da discussão de ideias e de processos matemáticos, a capacidade de negociar e aceitar diferentes pontos de vista. E agora também chamar a atenção, aqui sublinha essencialmente a oralidade,
estamos a falar da discussão de ideias, mas dentro dessa discussão também podemos entrar com o processo escrito, como vamos ver, e mais à frente um exemplo. Eh, eh, Bom, o discurso da aula, quando estamos a falar de comunicação, está sempre presente um discurso, e nesse discurso temos as formas de representar, falar, pensar, concordar ou discordar, e aí, quer com a origem do professor, quer do aluno, portanto, engloba também a forma e o conteúdo das ideias que são trocadas, portanto, tudo isso está presente nos discursos, no discurso da sala de aula. E a apropriação desse discurso vai envolver uma reelaboração pessoal, portanto, por isso é que não basta ouvir o professor para que o processo, portanto, a reelaboração, a interpretação, a apropriação desse discurso vai ser diferente de aluno para aluno, portanto, vai depender de cada aluno. E isso às vezes nós não temos consciência, porque estamos a falar para um aluno médio e consideramos que todos nos estão a ouvir. Não, vão-nos ouvir de forma diferente e vai depender de todo o conhecimento que está para trás e da apropriação da linguagem e dos conhecimentos dos conteúdos. Hum, os diferentes registros discursivos também estão presentes e estão também associados à cultura quer do aluno, quer do professor, e pronto, e das múltiplas experiências, mais uma vez. O papel do professor é, como disse há pouco, essencial e é estruturante na produção desse discurso de sala de aula, eh, e é um papel dominante, e esse vai refletir-se no processo, no espaço e na produção da linguagem, naquilo que vai organizar, na forma, no ritmo que vai imprimir ao trabalho, nas trocas verbais, no envolvimento dos alunos nessas trocas, no tipo de questões que vai formular, e tudo isso vai depender de facto desse papel do professor e das respectivas ações do professor. A própria forma, o papel das perguntas do professor na estruturação desse discurso é essencial. eh, o facto de se estimularem a participação dos alunos, são algumas das preocupações do professor. O professor normalmente considera que é muito importante colocar questões, e os professores até consideram habitualmente que colocam muitas questões, e é verdade que é uma prática comum na sala de aula. Eh, Só que às vezes não é bem. eh, Nem todas as questões são verdadeiras questões. Vamos já falar disso, eh, mas o professor considera que é importante habitualmente, porque o colocar questões vai estimular a participação, permite que os alunos estejam mais concentrados. São frases tiradas de falas de professores. Controlam mais o comportamento dos alunos ao colocarem questões, ao envolvê-los mais concentrados, ajudam o próprio professor a clarificar o discurso, portanto, na forma como colocam e como vão falando, e vão orientando também os alunos no caminho pretendido. Isto são algumas dos elementos que os professores alegam para a importância da colocação de questões, entre outros, mas foram aqui estes que eu sublinhei. Agora, é importante ver que tipo de questões é que o professor coloca, e com que objetivos é que as coloca. E além do tipo de questões, que nós podemos ter questões mais desafiantes, que normalmente chamamos de inquirição, podemos ter questões mais de verificação se os alunos conhecem, que são os de confirmação, ou então questões de focalização, que vão orientar o aluno no sentido em que nós pretendemos, ou até questões que eu chamo de pseudo-questões, que são aquelas questões que o próprio professor já está a responder, portanto já está no próprio discurso, que é mais uma forma de falar do que propriamente uma questão formulada. Mas também é importante perceber até que ponto é que o professor permite que os alunos coloquem questões, em que momentos da aula é que elas podem ser colocadas, se são incentivados a fazê-lo ou não,
como é que é encarado o erro, e o erro nesse contexto também da pergunta e do desafio. Eh, Outros elementos que também estão presentes na aula e que vão estudar aqui alguns dos aspectos que eu vou referir a seguir. Que tipo de aula é? Se tem uma estrutura já totalmente definida, são aulas sempre com a mesma estrutura, se são todas idênticas, se não há novidade de uma aula para a outra, se é demasiado expectável para parte dos alunos, que tipo de tarefas é que são propostas, se também são variáveis no tipo de desafios, e como é que os alunos trabalham na sala de aula, e como é que se envolvem nessas diferentes tarefas. Em relação à escrita, e eu agora queria falar um bocadinho da escrita, porque a oralidade está sempre, portanto, quando fala-se de comunicação, estamos a falar das duas, mas na prática está mais presente a oralidade, porque é aquela que está sempre na sala de aula, está sempre presente, e a escrita tem que ser uma preocupação eh, que se sobrepõe, portanto, que tem que ser o professor a pensar explicitamente que vai se dedicar à escrita. Eh, e perceber que a escrita tem outros elementos que acrescenta à oralidade. É óbvio que o discurso oral vai contribuir para o discurso escrito também, para a escrita da matemática, mas o escrito vai envolver uma maior reflexão, mais cuidados acrescidos, e por isso é importante, acho que é importante sublinhar. Eh, Pronto, a escrita é um meio de comunicação, mas também é um meio muito poderoso de aprendizagem e de descoberta. Portanto, o facto de escrever isso tem a ver também com o facto da escrita exigir uma reflexão maior, porque vamos estar a escrever, podemos reler, podemos reescrever. Eh, Ensinar os alunos a escrever sobre um determinado conteúdo, é ensiná-los a escrever para aprenderem esse conteúdo. Eh, Os alunos aprendem a usar, num contexto significativo, as ferramentas do discurso matemático, termos especiais, diagramas, gráficos, esquemas, analogias, modelos físicos e símbolos, e sobretudo, isto da NCTM, e sobretudo poder ligar estes diferentes elementos e estabelecer correspondências entre eles. E a escrita é muito poderosa nesse sentido. Hum, Escrever é uma competência importante, é usada na matemática, desde. Pronto, isto é referido, eu estou para aqui com tudo tapado, NCTM de 89. Quando os alunos escrevem sobre matemática, eles estão ativamente envolvidos em pensar e aprender sobre matemática. Eh, Escrever matemática requer dos alunos capacidades diferentes e adicionais em relação à escrita de outras disciplinas. Portanto, aqui entram aspectos mais específicos da matemática, que envolve, de facto, outras preocupações, e isso também tem a ver com as diferentes representações matemáticas e a questão da linguagem simbólica. E aqui é importante que, para além de uma resposta, de escrever uma simples resposta e indicar todos os passos efetuados, é também importante descrever o modo como obtiveram essa resposta e que dificuldades sentiram, portanto, e que passos deram para superar essas dificuldades. Portanto, perceberem que para explicar um raciocínio, para explicar os passos seguidos, é importante escrever e ter consciência dos diferentes elementos presentes. Isto não muda os slides. Não sei o que se passa. Bom, na escrita, sobretudo, mas também na oralidade, o aluno desenvolve o pensamento, clarifica esse pensamento, explicita o pensamento, reflete, aprofunda a compreensão, desenvolve o uso da linguagem matemática, desenvolve os simbolismos próprios da matemática, as diferentes representações, e isto tudo contribui para uma aprendizagem significativa. Sobretudo, a questão é o facto, e isto sobretudo na escrita,
essas ideias vão se tornando objeto de reflexão e refinamento. Portanto, vão poder corrigir aquilo que já fizeram, vão poder revisitar aquilo que já foi feito. E por isso é que a escrita acaba por ter esse poder acrescido e de trabalhar com os alunos. O que é importante do ponto de vista do professor nesse processo de escrita? É o facto de nós pedirmos ao aluno que escreva, que, por exemplo, que resolva um problema e que explicite o raciocínio do problema, permite que o professor consiga aceder ao pensamento do aluno. Perceber também se compreendeu, aquilo que foi feito, aquilo que foi trabalhado, não é? Pode identificar determinadas dificuldades que os alunos tenham sentido. Vai ajudando o professor também a ser capaz de antecipar estratégias ou pensamentos do aluno ou dificuldades que possa enfrentar noutras situações. Portanto, todo esse trabalho ajuda a compreender, a conhecer melhor o aluno e a saber todo o processo de raciocínio e de trabalho desses alunos. Bom, e tudo isso contribui, de facto, para a planificação da sua prática letiva. Portanto, tem, de facto, é uma dos elementos de influência do aluno sobre o professor em termos deste processo comunicativo. Os alunos revelam dificuldades na escrita, em particular na escolha das palavras, na organização das frases, no encadeamento das ideias, portanto, e tudo isto é um objeto de aprendizagem. Portanto, dependendo dos trabalhos que são realizados e desenvolvendo esses trabalhos, permite que o aluno vá melhorando este processo, porque, de facto, eles trabalham a escrita noutras disciplinas, mas na escrita matemática há diferenças e é importante, e só com o professor de matemática é que podem ser trabalhadas. A verbalização do conhecimento é por vezes mais difícil que o próprio conhecimento, portanto isto nota-se quando se precisa descrever algo, portanto é mais fácil falarmos, é mais fácil resolvermos um problema do que depois estarmos a explicar qual foi o processo de raciocínio que seguimos, todos sentimos já isso, e portanto é importante que isso também seja objeto de discussão e de trabalho em contexto de sala de aula. Uma das conclusões, uma das dificuldades revelada na resolução de problemas está estritamente relacionada com a leitura e interpretação dos enunciados, e isto também tem a ver com a linguagem específica da matemática, com a escrita, com o interpretar um enunciado, que também sabemos que muitas vezes os alunos têm dificuldade. Nós na matemática temos tendência a ter enunciados um pouco elaborados, não é? Porque com a necessidade de ter tudo presente e de não deixar ambiguidades nesses enunciados, acaba por ter uma escrita mais difícil um pouco. E por isso os alunos têm essa dificuldade. Bom, o que é que o professor pode fazer? Interpretar cuidadosamente o que sabem a partir do que dizem e do que escrevem, portanto, isto é de facto um dos papéis do professor. Valorizar de facto as produções dos alunos e trabalhar, partir delas, portanto, e trabalhar com os alunos a partir dessas produções. Ajudá-los a ser mais precisos e organizados, e isto tudo está associado ao feedback que o professor vai dando, não é? Quer na valorização das produções, quer nessas ajudas. Conhecer o que escrevem e o que falam, portanto, para isso é preciso ouvir o aluno, é preciso ler o que o aluno produz, dar oportunidades à partilha de resoluções, quer oral, quer escrita, valorizar o processo de construção e não apenas os resultados que tantas vezes estão, pronto, isto felizmente é algo que tem mudado ao longo dos anos, destas décadas, e isso é importante que continue a ser valorizado. Propor produções escritas e a explicação dessas mesmas produções, portanto, pôr os alunos a falar da própria escrita deles,
incentivar o uso de várias representações matemáticas e dessa interligação entre as várias representações também é essencial. E, sobretudo, terem à vontade para usar as várias representações e não valorizar umas em detrimento das outras, valorizar em termos de crescimento do aluno que vai evoluindo, mas não desprezar determinadas representações, porque todas são válidas, o que importa é que o aluno tenha a compreensão e dê significado àquilo que faz. Eh, o facto do aluno de também comunicar através das suas próprias palavras ajuda a ultrapassar as dificuldades que sentem para ler e escrever na aula de matemática. Pronto, o poderem usar e não ser simplesmente, isto tem a ver com as representações também, não exigir apenas a linguagem simbólica, eh, porque essa linguagem pode de facto impedir a que alguns alunos acompanhem e compreendam aquilo que se discute e que está presente nos textos na sala de aula. Podemos comunicar matematicamente utilizando a língua natural, mas é a escrita matemática simbólica que universaliza a comunicação matemática. E isto também é um elemento essencial, no entanto, apesar de sabermos isto, temos que ter muito cuidado de fazer com que os alunos vão evoluindo nesse sentido. Portanto, perceberem que é importante esse processo da linguagem mais rigorosa, o formalismo, que devem ir sentindo essa necessidade, mas é ao longo do seu uso e não de uma forma imposta. Eh, portanto, esses elementos são essenciais, está bem? Perceber a necessidade das definições exatas e ganhar o gosto para o poder comunicativo dos termos matemáticos convencionais também é importante, mas sublinho essa necessidade, a importância da necessidade de tornar os alunos, fazer com que os alunos necessitem disso, percebam essa necessidade e não uma forma imposta. Algumas abordagens de ensino que podem ser englobar estes elementos que eu fui falando e aqui de uma forma um pouco foi trazendo assim algumas ideias, não demasiado organizada, mas temos algumas abordagens de ensino que todos já conhecem, hum, mas que eu vou falar um bocadinho de algumas. Portanto, a Galeria Walk, na última sessão com a professora, com a Isabel Val, foi feita, trabalhou um pouco isso, mas eu vou falar essencialmente do ensino exploratório, de alguns elementos de trabalho de grupo e o resto, portanto, a resolução de problemas está envolvida nas outras várias situações. Penso que já não irei chegar ao. Em relação ao trabalho de grupo, eh, há um aspecto que eu acho que é importante, que é o papel do professor que ao longo da realização de trabalho de grupo, tende a ser discreta, ou seja, o trabalho é realizado pelos alunos, portanto, e é essencial que o professor vá acompanhando esse trabalho, mas que não resolva com os alunos, não é? Portanto, não eu costumo dizer que os professores devem ir aos grupos provocar mais do que, não responder, mas sim questionar. Colocar mais desafios. Eles colocam questões, nós colocamos outra questão por cima dessa que os faça pensar, que os ajuda a chegar àquilo que se pretende, mas não dando respostas. E por isso é que eu chamo tendencialmente discreta. O papel do professor é criar condições para a realização das tarefas e acompanhar com maior ou menor intencionalidade o seu ritmo. Portanto, é garantir que o trabalho vai sendo realizado e que eles chegam a bom porto, ou que evoluem, sobretudo, eh, isso é essencial. Algumas dificuldades que se sentem, né, que os professores normalmente sentem nos trabalhos de grupo e que têm sido razão para às vezes dizerem que não,
que não querem ou não gostam de trabalhar muito em grupo, por os alunos a trabalhar em grupo, que é o desconhecimento daquilo que cada grupo faz na sua ausência. Portanto, não sabe até que ponto é que estão a evoluir, se estão a falar, se estão todos a trabalhar ou se são só alguns. Portanto, são algumas das. É um dos elementos que apontam. E também têm dificuldade em valorizar o trabalho que é feito na ausência do professor, pronto, por não saberem precisamente quem fez e como é que foi feito. Isto muitas vezes é referido também em relação aos trabalhos realizados em grupo fora do contexto de sala de aula. Eu, como sou mais favorável ao trabalho em grupo na sala de aula, sobretudo na educação, no ensino básico, eh, porque considero que é aí que eles devem trabalhar e é aí que nós temos um poder de ajudar ajudá-los a trabalhar em grupo, eh, porque fora nós é mais difícil e não tem esses apoios, portanto o papel do professor é colocá-los nessa interação, é incentivar a comunicação dentro do grupo, ouvirem-se mutuamente. Algumas mais-valias, eu vou ter que me apressar porque eu acho que estou a demorar muito. É, pronto, o trabalho de grupo é revelador daquilo que são capazes de fazer sem a supervisão contínua. Portanto, em oposição às dificuldades, é olhar para esse trabalho, que é o ver o que é que eles são capazes de fazer sem nós estarmos por perto, portanto, sem nós estarmos ali a dar sinal de que estão a andar bem ou não estão, portanto, deixá-los livremente, autonomamente a trabalhar e interagirem entre eles. E além disso, a possibilidade de chegarmos ao grupo e colocarmos questões verdadeiras, ou seja, para questionar mesmo, querer saber, não saber o que é que se passou, querer perceber como é que eles pensaram, como é que eles discutiram. E isso facilita o trabalho do professor num questionamento mais rico. Um dos aspectos que é importante e que tem a ver, e eu acho que tem a ver com estas dificuldades sentidas, que é as expectativas do professor sobre as capacidades dos alunos. Eu continuo a considerar que quanto mais altas são as expectativas do professor, mais longe vão os alunos, mas porque quando nós temos baixas expectativas, a nossa tendência é ir logo ir ajudando, ir empurrando, colocar questões mais simples e, portanto, não estamos a provocar esses alunos. Portanto, precisamos ter essas expectativas e deixá-los trabalhar autonomamente, que é essencial. Dentro das interações dos grupos, nós temos aqui, eu trouxe só este esquema, porque eu gosto particularmente destes esquemas das interações, que têm a ver com a comunicação, não é, entre os elementos do grupo, e que temos muitas vezes presente grupos como este da esquerda que estão cada um a trabalhar para si e não interagem, ou fazem pequenos subgrupos, portanto, aqui neste caso dois alunos a interagir, os outros a ouvir, provavelmente, ou simplesmente a trabalharem sozinhos. Aqui uma outra situação em que há um aluno líder e que fala para os outros e os outros vão ouvindo e pouca interação, e aqui o outro, que é o outro extremo, que é tudo todos interagir uns com os outros. E, obviamente que nós pretendemos é ter esta última situação. Depois queixamos, está muito barulho, mas é essa que nós gostamos, não é? E para isso é de facto essencial o trabalho de professor na sala de aula portanto, deve procurar contribuir para uma maior interação entre os alunos ao longo do trabalho de grupo. E para isso passa pela forma como o professor questiona o grupo, como interage com o grupo e não apenas com um elemento. Porque por vezes, provavelmente, eu já caí nessa asneira, entre aspas, que é chegar a um grupo e falar com um aluno, não é? Portanto, devemos ter a preocupação de falar com o grupo, de garantir que todo o grupo discutiu, que todo o grupo está em sintonia, que a dúvida está presente em todos, que já discutiram, e quando nós vamos alimentando isso, vamos sentindo de facto a evolução dos grupos e vamos sentindo que ao longo do ano eles vão deixando de nos chamar com a mesma frequência, porque antes de chamar já estão a discutir primeiro, não é? Portanto, não vão logo chamar o professor, porque já sabem que a primeira coisa que o professor vai dizer é estão todos de acordo, todos com a mesma dúvida, já discutiram, portanto, essas discussões levam a que cheguem a algumas respostas. Uma das situações que estava atrás, falado naquele slide, era a aula exploratória. E na aula exploratória temos
Temos 4 momentos, portanto, alguns autores falam em 3, mas eu dividi em 4, portanto, penso que era a Paula Canavarro que já fazia isso no artigo, neste artigo da revista Educação Matemática, que é a introdução, a resolução da tarefa, a discussão e a sistematização das aprendizagens. Por vezes aparece discussão junto com a sistematização, embora seja muito próximo, muito ligado, é bom assumi-la separadamente para que ela tenha intencionalidade. Bom, a introdução à tarefa é o ponto de partida, é garantir a produtividade da aula e a apresentação de uma tarefa desafiante. A resolução da tarefa, preferencialmente em grupo, e vai envolver o trabalho autónomo dos alunos. A discussão coletiva, onde são apresentadas algumas das resoluções da fase anterior. E na sistematização, passa, no fundo, por uma síntese, a organização das ideias principais e o estabelecimento de conexões e, eventualmente, desafios futuros. Bom, na primeira fase, que é o tal ponto de partida, eu digo que o professor deve ter uma intervenção moderada, dar poucas instruções para que a tarefa não seja destruída, porque nós temos tendência para falar um bocadinho demais e, portanto, ao apresentar a tarefa, às vezes vamos dando, tanto queremos clarificar que vamos dando algumas ideias e vamos indicando algum caminho. E isso é preciso algum cuidado, por isso é que eu digo ali moderada. É procurar saber se compreenderam para que a fase seguinte seja produtiva, para que depois não ande o professor a percorrer os grupos durante uma parte da resolução da tarefa, a tentar ver se eles estão a perceber ou não estão, e, portanto, se tiver isso garantido em grande grupo, acaba por poupar algum tempo na fase seguinte da resolução da tarefa e pode garantir que tudo seja concluído. Hum, nesta fase, portanto, tem aqui alguns exemplos, só mero exemplo que fui buscando por aí, pode passar pela percepção do vocabulário, se dominam ou não o vocabulário, neste caso era uma tarefa sobre pentaminós, eh, e era esclarecer o que era o pentaminó, de onde é que vinha a palavra pentaminó. Também o preparar os alunos para aquilo que vai se seguir, portanto, a explicação do que é que tem, portanto, neste caso tinha um envelope, tinham quadrados com cores diferentes, para construírem os pentaminós, portanto, era um processo de explicação do que é que se ia seguir e a preparação do trabalho seguinte. Hum, o perguntar, pronto, neste caso, dúvidas, sabem o que são votos brancos ou nulos, portanto, o esclarecer o que é que o que está no enunciado, portanto, um elemento que aparecia no enunciado sobre as eleições, portanto, para garantir que eles percebiam o que estava lá presente. eh, no seguinte era, vocês costumam abastecer os carros com os vossos pais, pronto, tinha a ver com uma outra tarefa em que era contextualizar, ver se eles sabiam, se tinham experiências anteriores, se percebiam o que é que aquilo podia traduzir. E um outro exemplo que é para redizer aquilo que estava no enunciado. Portanto, quem é que é capaz de explicar por palavras suas o que diz o enunciado da tarefa? Portanto, era uma possibilidade de ver se os alunos compreenderam. Portanto, pôr um aluno a redizer, e aí também evita que o professor fale demais. Também é preciso algum cuidado sobre quem é o aluno que vai redizer, porque por vezes os alunos começam também a dar as respostas, não é? Portanto, também temos que garantir isso, a moderação também tem que passar pelo aluno. Bom, na fase seguinte da resolução da tarefa, que é o trabalho autónomo, pretende-se uma intervenção mais discreta, como falei há pouco sobre o grupo, questionar mais e desafiar e ir mais além, portanto, fazer com que os alunos não fiquem parados e que progridam no seu trabalho. E isso vai dependendo de cada grupo, o trabalho a interação com o professor. Aqui há alguns exemplos em que o professor vai colocando questões.
no caso de cima, porque é que dizes isso? 4 vezes 5, porque o 5? Como é que tu achas que deve ser? Pronto, são algumas questões sobre a tarefa que estavam a realizar, e depois, ok, sim, e então? Então, onde é que tu queres chegar? Não é? Portanto, o desafiar para compreender melhor e o que é que estão a fazer. Pronto, e depois de um certo desafio, mas estão a pensar bem, pronto, entusiasmar para poderem continuar. Hum, Isto também, aqui o que é que diz o enunciado, portanto, retomar a leitura, voltar ao enunciado, que não é? O que é que já. uh, Sugerir aos alunos que retomem aquilo que já foi feito. hum, eh, para que é que serve essa informação, portanto, quais são os dados do problema, o que é que vão usar para isto, portanto, são alguns dos elementos que podem estar presentes. Em termos também da linguagem, aqui 4 vezes 5 é igual a quanto, portanto, tem a ver com refrasear aquilo que um disse, mas para sublinhar algum aspecto que foi dito, neste caso da linguagem e da escrita algébrica. Eu vou acelerar aqui um pouco. A forma como encarem o erro, portanto, já experimentaram a desafiar para repensarem de novo. A preocupação com a dinâmica do grupo, está o grupo todo a pensar dessa forma, portanto, a preocupação com perceber se todos estão envolvidos e como é que trabalham. Eh, Aqui concordas com essa questão, portanto, envolver outro aluno do grupo, mas concordas e o que é que. eh, Portanto, esta dinâmica que é importante ao longo dessa interação com os grupos. Explica lá como é que estavam a pensar, compreender de facto aquilo que está a ser feito com os alunos. hum, Ali, o que é que vocês querem mostrar que não percebi? Portanto, manifestar dúvida, manifestar a necessidade de que eles esclareçam. E muitas vezes passa por até vamos percebendo, mas os alunos não estão a dizer claramente, portanto vamos provocando para eles esclarecerem melhor. Porque muitas vezes nós percebemos entre linhas, não é? Não é exatamente o que eles estão a dizer, mas é o que nós imaginamos que eles estão a pensar. E, portanto, obrigá-los levá-los a esclarecer melhor. Na fase da discussão, aí vão apresentar alguns trabalhos de que o professor seleciona, escolhe a ordem porque podem apresentar e vai se preocupar com incluir os alunos nessa discussão. E essa inclusão não é incluir todos porque são todos, não é essa a lógica, é incluir de forma a que a aula seja produtiva, portanto não vão apresentar a mesma resolução mais do que um grupo, portanto eh, é um momento onde se vai partilhar aquilo que é diferente e aquilo que vai ajudar a crescer como turma. E aqui eu chamo intervenção inclusiva porque o professor vai ter a preocupação de abarcar os aspectos relevantes da aula, as resoluções diferentes que estiveram presentes, mas vai envolvendo os alunos e vai escolhendo os alunos que vai envolver e a seriação e a ordem porque eles vão participar. Eh, E aí vai desafiar a explicação e a justificação e vai garantir que outros alunos, que ele sabe que têm mais dificuldade, que resolveram de uma forma menos elaborada, que possam ir acompanhando isso tudo. E por isso é que também se propõe que essas apresentações sejam feitas numa ordem da mais simples para a mais complexa, do mais para que os alunos possam acompanhar. Um aluno com dificuldades vai incorporando, vai percebendo as pequenas, aquilo que ele fez, aquilo que o outro acrescentou e vai evoluindo nesse sentido. Portanto, é essencial aqui o papel da orquestração do professor, da seleção das tarefas, da seleção de como é que elas vão ser apresentadas, e a ordem e o quê. Aqui, pronto, o desafio é a explicação, pode estar presente, vocês conseguem explicar aquilo que estava a dizer a Rita, portanto, aí é pedir outro elemento que vai explicar aquilo que o colega disse, portanto, para garantir que está a ser compreendido pelos outros.
Como é que tu descobrias o número de autocolantes perante uma situação, como é que tu ias descobrir para um outro número de cubos, para eles explicarem como é que estavam a processar? Explica lá, há 30 alunos na turma, não é? Compreende o que é que está presente. Porque é que é sempre mais 4, mas porquê? Portanto, insiste, não é? Portanto, quer que os alunos expliquem o porquê em diferentes momentos. Hum, Aqui, onde é que estão os triângulos retângulos? Porque é que ambas têm X? Portanto, porque é que os alunos a dado momento colocam X, aqui neste caso não está na gravura, que era esta distância era X e esta também é X, portanto a distância isto era dos pássaros a uma fonte, isto é o desenho dos miúdos. Pronto, porque é que ambas são X? Portanto, para explicarem de onde é que vem uma conclusão de parte do exercício, portanto, levar o aluno a explicar o raciocínio e a clarificar aquilo que está a pensar. Aqui temos um diálogo entre alunos só, portanto, mas que também é numa apresentação, numa fase de discussão, em que os alunos se questionam mutuamente, portanto, e aqui pela própria iniciativa dos alunos, vão sentindo necessidade de explicar mais e de clarificar. Hum, Numa fase mais de sistematização e de síntese das sistematização das aprendizagens, portanto, onde envolve uma síntese e uma organização de ideias, aí também o professor pode questionar, pode inclusivamente envolver os alunos nessa, nessa conclusão, nessa síntese final, e por outro lado deve desafiar com uma extensão de uma tarefa, que pode ter surgido nas próprias discussões de grupos por proposta de alunos, e aqui mais uma vez o professor pode eh, envolver todos nessa discussão. Pronto, e aqui vai recapitular alguns aspectos que podem ter surgido e podem envolver os alunos nessa, nessa, nessa discussão, não é? Portanto, chegar a uma síntese, 4 vezes 52, não, é 52 vezes 4, portanto, e aqui há um momento eh, de conclusão, portanto, de uma discussão que tinha havido anteriormente e que vai ser retomada no momento da sistematização. Eh, Nós pegamos em vários valores diferentes e não chegamos à mesma conclusão, pergunta à professora, pronto, mas o que é que a tentativa de generalizar e de procurar aqui nesta discussão, teríamos que ler o diálogo todo, mas a procura de ver que se com outros valores se contraria o mesmo, como é que se poderia chegar a essa generalização. Bom, a comparação de estratégia, pronto, em que eles dizem, usando aqui a estratégia anterior, o que é que iria acontecer, portanto, comparar estratégias, se era mais complicado ou menos, e a comparação também de resultados que podem estar presentes também neste momento. E por fim também a utilização de uma extensão da estratégia, como é que poderá ser trabalhada. Eu tinha aqui ainda mais elementos, mas vou ficar aqui por esta parte. Eh, Aqui as dificuldades que podem ser enfrentadas por professor é a antecipação de estratégias e dificuldades dos alunos, compreender as explicações dos alunos, mas aqui é uma dificuldade na compreensão, mas também nos pode ajudar a saber questionar mais os alunos, a fazê-los explicar melhor o que é que pensaram. O orientar as discussões também não é uma tarefa fácil. Eh, Saber até que ponto é que deve dar oportunidade ao aluno de explicar, ou então a dado momento assumir o papel e explicar o próprio professor, portanto às vezes há essa dúvida, não é? Gerir os tempos e ritmos do diálogo, responder às questões colocadas pelos alunos, distinguir entre a explicação, justificação e argumentação. São, de facto, alguns elementos que podem contribuir para essa discussão. Tinha também a Gallery Walk, mas isso já falamos, era só alguns exemplos e eu penso que vou fechar aqui, que eu já estou a exceder o tempo, não é, Lourdes? E peço imensa desculpa.
porque haveria algum tempo para discussão. Está a gente aí? Sim, Já estou sozinha. mas sim, de qualquer maneira, vamos ver. Não se perdeu tempo, acho que foi muito clara, a tua apresentação. Posso sempre perguntar se alguém tem algum comentário, alguma questão a fazer, mas, se não, também recordar que esta gravação ficará disponível para voltarmos a rever e agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas neste debate, neste último debate à quinta, deste ano, e agradecer muito especialmente à Helena, a sua partilha neste, neste dia e esperamos ver-nos a todos A em ver se há Setúbal. alguma questão. Vamos ver só se há alguma questão. Vamos ver se há alguma questão, sim. Pode haver. Eu falei um bocado depressa. Alguns Mas já. mas foi muito claro e sobretudo muito com muito material que também nós poderemos depois, aproveitar e voltar a ele nesse sentido sim, é importante que esta gravação fique disponível, porque tem muitos elementos que podem ajudar a refletir e a tirar ideias. Em relação à Gallery Walk, uma das coisas que eu gostava só de acrescentar Sim, que é que o facto dos alunos, pronto, a Isabel falou na última sessão da Gallery Walk, portanto, os alunos escrevem as resoluções, portanto, têm aquelas várias fases, e escrevem, comentam as resoluções dos colegas, e aí nós temos de facto o lado da escrita, não é? A escrita do póster, pelos próprios alunos, hum, a discussão, o comentário dos colegas, portanto, a leitura crítica dos colegas, e aí temos várias fases de escrita, não é? E de reflexão sobre ela. Quer a reflexão sobre a escrita dos colegas, quer depois, posteriormente, a do próprio grupo, ao olhar para os comentários dos colegas. E, portanto, isso também é um bom meio de trabalho da escrita matemática. Isto para além também da questão da resolução de problemas, mas isso aí no próximo ano pode ter aqui a Letícia a falar disso. Resolução de problemas e a escrita matemática, que eu acho que é importante. Mas pronto, que era talvez mais. Pronto, o ensino exploratório eles escrevem também, tem a resolução, mas depois tem o elemento de discussão que é mais oral, não é? sim. Mas na Gallery Walk acho que a potencialidade da escrita pode ser muito explorada, mas pronto. Muito obrigada, Helena, mais uma vez, e um bom jantar. E, Obrigada. e para quem está na hora de jantar, que o Wagner, se estiver no Brasil, ainda não está na hora de jantar. Eu queria perguntar, onde é que nós podemos aceder a estas gravações? É E no na site página da... da APM, na página da Sim? APM, há um destaque que diz debates à quinta. Se entrar nesse Ah, destaque, tem acesso a todas as gravações deste ano. excelente. Muito obrigada. De nada. Vou então interromper a gravação, já que estamos a falar em gravação.